Olá, minha gente! Mais uma vez aqui nesta segunda aula, né? Segunda aula de estágio supervisionado em educação infantil. Né? Eu sou Valdina do Carmo de Oliveira, estudante do curso de pedagogia da Uninter, do Polo de Brumado. Com o tema as contribuições do brincar no contexto da aprendizagem na educação infantil. Então, vamos pegar a carona e entrar aí nesse mundo mágico, o mundo da educação infantil. Não é verdade, pessoal? É um mundo encantado, um mundo de fantasia, um mundo de imaginação. Vamos colocar a nossa imaginação para funcionar juntamente com os nossos pequenos. Então, vamos viajar aí no mundo da ludicidade. Vamos conhecer um pouco hoje sobre a ludicidade, né? O que tanta gente fala quando a gente fala em aplicar com a ludicidade, né? Desenvolver os trabalhos, desenvolver o lúdico da criança. Então, quando a gente fala muito, né? Às vezes a gente fala tanto da ludicidade, mas não tem esse conhecimento do que é, de onde veio, né, essa palavra que é da origem latina, o ludus, que significa jogo ou brincar. Na educação, usamos o conceito do lúdico para nos referir a jogos, brincadeiras e a qualquer exercício que trabalhe a imaginação e a fantasia. Bem, a ludicidade é um instrumento potente, né? Todos nós já estamos, né, conhecendo e sabendo de como é, né, importante, né, trabalhar com a ludicidade de sala de aula, né, para o processo de ensino-aprendizagem em qualquer nível de formação. Mas está presente, ou pelo menos deveria, né, ser mais praticada na educação infantil. Isso porque na infância, a forma como a criança interpreta, conhece, opera sobre o mundo, né, naturalmente lúdico. As brincadeiras ajudam na aprendizagem das crianças. Por isso, é bastante importante que o professor aproprie desses recursos através do direcionamento dos jogos, das brincadeiras, do brinquedo e de suas atividades normais, né? A criança desenvolve melhor suas habilidades cognitivas, sociais e psicomotoras. Então, conhecemos um pouco sobre o que é a ludicidade, né? E já que a ludicidade, quando a gente utiliza, né, o professor, e depende aí muito do professor, da visão do professor, do objetivo que o professor produz a sua aula, qual a intenção dele, o que ele quer extrair do aluno. Então, depende muito do que o professor quer que o aluno aprenda, que o aluno desenvolva. E para facilitar no entendimento dessas crianças, então, a ludicidade veio para ajudar, né? Contribuir nessa aprendizagem do aluno. Então, como diz lá na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Infantil, né, que é a primeira etapa, como nós já falamos ontem, né, a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. E que para isso, né, e isso ajuda nos aspectos físicos, para que desenvolva, né, o psicológico, o integral, o social, e assim vai. Então, é só para você ter noção que tá na lei, né? A gente deve inserir, né, essas brincadeiras para ajudar, né, nessas contribuições aí da aprendizagem, que ajuda o aluno a focar, então, utilizando as brincadeiras, os jogos, para desenvolver essas habilidades. Quais habilidades são essas? Quais habilidades? O cognitivo. Vamos ver aqui, vamos marcar aqui. Vou marcar aqui para vocês aqui. O cognitivo, o social e o motor. Então,
as habilidades cognitivas, as habilidades, né, sociais e as habilidades motora, que o aluno, principalmente na educação infantil, ele deve desenvolver aí essas habilidades. E o que ajuda? Né, a ludicidade, o lúdico ajuda a criança nesse foco. Certo, pessoal? Então, vamos que vamos. Já que estamos falando em habilidades, o aluno precisa desenvolver as habilidades. Tal brincadeira, né, tal jogo ajuda a desenvolver habilidades. Mas então, é melhor a gente entender um pouco mais do que é as habilidades, não é verdade, pessoal? Que a gente fala, né? Então, a gente falava muito do lúdico, né, da ludicidade, e nós soubemos, pelo menos, de onde veio a palavra ludicidade. Agora, já que falamos tantos em habilidades, né? Mas o que é habilidade? Aqui, como o que é... já passou, então vamos. Eu ia mostrar para vocês a palavrinha lá, habilidade, mas já pulou aqui para o slide que eu ia mostrar para vocês. Vamos conhecer um pouco o que é habilidade, e não habilidade cognitiva, viu? É porque o meu slide aqui pulou e eu não posso voltar mais. Mas vamos conhecer. A palavra habilidade, ela é um substantivo feminino que indica a qualidade de uma pessoa hábil, que revela a capacidade para fazer alguma coisa. O conceito de habilidade está intimamente relacionado com a aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Já deu para entender um pouco o que é habilidade. E agora vamos saber um pouco dos sinônimos da palavra habilidade. O sinônimo da palavra habilidade é a capacidade, o talento, a inteligência, o engenhoso, né? Quando a pessoa fala, menina, que esse menino é engenhoso, esse menino tem uma inteligência tamanha, tem um talento, tem uma capacidade, né? Tem uma agilidade. Então, tudo isso que a gente ouve falar de alguém é porque, né, vem aí dessa habilidade que ele desenvolveu. Ele desenvolveu certa habilidade, né? Que é os sinônimos, esses sinônimos que a gente acabou de ouvir, né? Vem da palavra habilidade. Então, por sua vez, esta palavra é usada no plural. E é muito bom, gente, quando a gente ouve falar de alguém que tem várias habilidades, não é verdade? Servindo para descrever um conjunto de características que ajudam o indivíduo a alcançar algum objetivo. Então, quando a gente ouve, né, falar de habilidades, então são várias características, é um conjunto de características que esse indivíduo aí que ajuda o indivíduo a alcançar algum objetivo ou que ele já alcançou, né, o que ele é, né? Então, né, já ouvimos aí, né, um pouco sobre o que é a habilidade. Então, agora, vamos entender um pouco mais sobre cada habilidade que as crianças devem, com a ajuda do professor, desenvolver e que tem a ludicidade como um suporte. Então, já que tem que desenvolver, né, habilidade cognitiva, habilidade social e habilidade motora, vamos saber um pouquinho sobre cada uma. Vamos começar pela habilidade cognitiva. E nessa segunda aula, nós só vamos conhecer nessa aula só as habilidades, né, a habilidade cognitiva. As outras duas a gente vai ver nas próximas aulas. Certo, pessoal? Então, já que estamos falando, já que para desenvolver, né, a habilidade cognitiva, a ludicidade estimula nesse desenvolvimento, então vamos utilizando os jogos, as brincadeiras, os brinquedos, né, que ajudam aí a desenvolver, né, essas habilidades, né, como forma lúdica, como a ludicidade. Os jogos podem ter duas funções: a função lúdica e a educativa. Se você usa os jogos, você, né, então tem que reconhecer, desculpa, pessoal,
o ventilador ligado, a garganta começou a pegar. A ludicidade, a função lúdica e a função educativa. A lúdica é diversão, prazer, né, quando escolhido pela criança. E a educativa, desenvolver saberes, conhecimento e apreensão de mundo. Aí vocês perguntam, mas, afinal, o que a gente deve escolher para brincar? A função lúdica, que é a educativa, que deve ter, né, o lúdico aí como para ajudar a criança a manter, a participar, né, das suas atividades, das suas aulas, ou a educativa, né, que tem, que desenvolve os saberes. Aí eu te respondo, os dois. Os dois. Por quê? Porque tem que ter um equilíbrio entre esses dois. Tem que ter tem que ter o prazer, a diversão, a imaginação, né? Que é a parte, né, lúdica da diversão, o prazer que a criança tem, juntar, né, o útil ao agradável, que é o lúdico com o educativo, né? Que seria, então, o objetivo do jogo educativo, certo? Muito bom a gente saber dessas coisas, né? Às vezes até a gente já estudou sobre isso, mas com o tempo, às vezes, a gente acaba esquecendo e a gente relembra, né, quando a gente vê ou ouve, no seu caso, quem está aí me ouvindo agora, né? Então, a habilidade cognitiva são mecanismos do cérebro que estão relacionados com o processo de aprendizagem, de memorização e de informações. O brincar desempenha um papel extremamente importante na construção do pensamento infantil. Através dele, que se inicia uma relação cognitiva do indivíduo com o mundo ao seu redor, com as pessoas, com os símbolos, com as coisas, construindo o seu próprio pensamento. Então, a gente já consegue aí perceber, né, qual é a área que faz parte aí, que a gente precisa desenvolver esse cognitivo, que vem o quê? Da memória, do pensamento, né? Então, ajuda aí nesse fortalecimento, né, na memorização de informações e assim por diante. Bem, vamos aqui, né? Então, por isso devemos valorizar e direcionar as brincadeiras quando utilizada como instrumento pedagógico. Eu vou frisar um pouco aqui sobre a intencionalidade do professor, sobre o que o professor prepara para aplicar aos seus alunos, né? Porque, assim, às vezes, pode até acontecer com você que está aí, que às vezes é professor, ou que você que é mãe, né, o responsável, né, do seu filho, né, tem um conhecimento, assim, às vezes você pega, né, uma atividade ou acompanha o seu filho, né, na escola, e às vezes você pode até pensar assim, né, às vezes o professor passa uma tarefa para o seu filho e você pergunta, mas por quê? Mas que babão, assim, né, não tem muita noção. É muito bobo isso aqui. Mas o que pode ser bobo, o que é bobo para você, pode não ser para a criança. É porque nós já estamos formados e a criança está se formando. Então isso pode acontecer com você, né? Às vezes por pensar, você como pai pensar dessa forma, ou você como professor, né, ter alguém que pensa dessa forma. Uma simples brincadeira, que vocês vão ver daqui mais um pouquinho na frente, um exemplo, né, que vocês podem relembrar se aconteceu, ou se por um acaso vier a acontecer, de a pessoa achar simples demais para a criança. Mas para que isso vai servir para a aprendizagem da criança? Quem sabe é o professor. Quando você, pai, tiver dúvida sobre a atividade, sobre o que está passando com seu filho na escola, pergunta para o seu professor, para o professor do seu filho, aliás, que ele vai te responder. Porque se ele está preparando sua aula,
com direcionamento, né, com intervenção, com objetivo para se alcançar, ele vai saber te responder e esclarecer para você o porquê dessa atividade simples, que para você é simples, mas para a criança não é. Então ele vai saber, né, te explicar e você vai entender o porquê de tal atividade. Então é bom, porque até eu já pensei, mas para que isso, né, antes de eu ter esse conhecimento, eu já pensei sobre isso. Mas para que essa tarefa, né, essa tarefa é tão simples? Sim, simples, mas para criança não é. Certo, pessoal? É só para frisar mesmo. Então vamos conhecer, né, algumas brincadeiras que desenvolvem o cognitivo, porque a gente só, né, tem que desenvolver a cognição do aluno, né, da criança, e às vezes bate aquela dúvida, mas já que tem que desenvolver essas 3 habilidades, né, várias habilidades, e qual brincadeira que eu vou aplicar para desenvolver o cognitivo do meu aluno? Então, primeiro vamos conhecer um pouco sobre, né, o cognitivo, né, que é também conhecido como funções executivas, controle cognitivo ou sistema supervisor atencional. Tudo isso trata de um termo abrangente para a gestão dos processos cognitivos, o que inclui, por exemplo, o raciocínio, a flexibilidade de tarefas, né, o raciocínio e a flexibilidade de tarefas, a memória, né, o planejamento e execução de trabalho ou atividade, bem como a resolução de problemas e entre outros. Mexe muito com a memória, né? Então, é importante que as instruções de ensino não foquem apenas no ensino de linguagem, dos números ou das cores, por exemplo, mas desde a educação infantil também implementam no currículo escolar as atividades de estimulação cognitiva. Isso porque os estudantes desde cedo precisam aprender a controlar impulsos, fazer planos, manter o foco, trabalhar com distrações e com múltiplas demandas. Então, são várias coisas, né? O cognitivo ajuda, aliás, como se diz, o lúdico, né? A ludicidade ajuda aí a estimular esse desenvolvimento aí dessas habilidades. Isso, os jogos, as brincadeiras, os brinquedos ajudam a estimular o desenvolvimento das habilidades. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, vamos conhecer aqui algumas atividades que estimulam, né, o cognitivo, né, de estimulação cognitiva que podem ser realizadas na escola. Lembrando que eu vou falar um pouco sobre cada habilidade, nós estamos falando da habilidade cognitiva, mas existem brincadeiras ou jogos que podem estimular, né? Podem aí estimular todas as áreas, né? Todas essas habilidades juntas em uma brincadeira ou em um jogo. Ou seja, um jogo ela pode desenvolver, né, estimular a criança nessas várias habilidades. Então, essas brincadeiras que eu vou falar aqui, que ajuda a estimular a habilidade cognitiva, você pode ouvir falar, né, quando eu estiver falando das outras habilidades, certo? Então vamos ver as brincadeiras e jogos de adivinhação, né, que ajuda na memória, né? A gente tem que adivinhar, né? Ajuda aí a aguçar, né, a memória. Então elas são ótimas atividades para desenvolver a capacidade de abstração e formação de ideias. Também estimulam a criatividade e a imaginação do estudante. Também contribuem no processo de coordenação, organização pessoal, associação de ideias. Então, as brincadeiras e jogos de adivinhação, né, tem esses pontos aí positivos, né? Aliás, não tem nenhum negativo, mas vocês já
tá conhecendo aí quais são as áreas que ele pode estar ajudando nesse desenvolvimento. Então, lembra que eu acabei de falar, quando a gente vê uma atividade ou uma brincadeira, que às vezes você não sabe o que é que aquele ali vai estar ajudando no desenvolvimento do aluno ou do seu filho, eu vou falar agora, né, dessa brincadeira que envolve o silêncio e a mobilidade. E isso ajuda, né, estimula aí, vai estimular alguma coisa do seu filho. Então vamos ver aqui, né, que pode parecer bobo, mas é uma atividade que trabalha aí, por exemplo, o tradicional estátua, né? Estátua. A criança tem que ficar imóvel. E o que a criança pode desenvolver com essa imobilidade, né? Então, é uma aprendizagem, né? Estimula aí, vai estimular a criança nesse desenvolvimento aí, né? Qual é o desenvolvimento, né? Motor, né? Exercitar o controle motor, o autodomínio das emoções nas crianças. Ou seja, a criança não pode sorrir, a criança não pode mexer, né? Então, vai estimular aí essa parte da motora, né? A emoção da criança. Então, ajuda ali coisas que às vezes a gente acha simples, mas que tem aí um significado enorme. Também tem os jogos em grupos. As práticas em grupos, em que as crianças assumem um papel importante para a execução das atividades. Elas são excelentes para despertar neles o senso de responsabilidade social, a cooperação, a construção de vínculo de confiança, desenvolvimento da autoconfiança e dentre outros aspectos nesse sentido. Então a gente já vê aqui que os jogos em grupo, ela já pode aí, né, desenvolver, a estimular aí outras áreas do conhecimento, né? Quando fala de responsabilidade social, a gente já está falando aí, né, de habilidade social. Então, que a gente vai ver aí mais na frente, né? A autoconfiança e assim vai. As atividades ao ar livre também, porque o professor, ele, né, como ele pode deixar que as crianças escolham o que quer brincar, né? Talvez a criança, vamos brincar lá no pátio da escola, né? Que brincadeiras vocês querem brincar? Deixa que o professor ele já entende, já sabe de várias brincadeiras, o que ele pode estar extraindo do aluno, se os alunos preferir tal brincadeira, e aproveitando, né, que ele pode extrair certas habilidades da criança, também aproveitar aí para frisar a importância da natureza, dos recursos naturais, da cooperação, da preservação do meio ambiente, porque visto que no pátio, né, pode ter árvores, né, e aí já começa, antes de começar a brincadeira, dar uma volta, mostrar ali o aluno, e aí a conhecer, né, e a importância das árvores, dos animais. E aí, como a brincadeira, o lúdico, essa ludicidade, ela pode ser multidisciplinar, né? Ela pode ser trabalhada em qualquer disciplina. Então, se você é um professor de português, ou então você tá na matéria, se você está aí com um aluno já de série, porque assim, esse trabalho é sobre educação infantil, mas você pode adaptar o que eu estou falando para o ensino fundamental. Também ajuda. É uma ajuda a mais para vocês, né, a adaptar, né, esse trabalho aí no ensino fundamental. Certo? E também tem o jogo de tabuleiro, né? O jogo como a trilha, dama, batalha naval, xadrez, né? Por exemplo, são alguns dos tradicionais, né, de tabuleiro. Envolve decisões, estratégia,
planejamento e regras, né? Ajuda também o aluno, né? O foco do aluno ali com essas brincadeiras. Brincadeiras de mão acompanhado de melodias cantadas. Você deve lembrar, né? Agora quando eu falar de adoleta, né? Então envolve aí muitas coisas, não só o bater palma, não só a melodia, né? Que a criança vai ter que aprender aí também. Escravo de Jó, né? Também, né? O Popeye. Nunca brincou dessas brincadeiras e você tem que aprender as letras, né, da cantiga, né? Saber como é que bate, né? Tem vários níveis, né? Dependendo da regra da brincadeira, mais rápido, mais devagar, e a criança aprende, né, esses movimentos. Então ajuda a criança no raciocínio da criança, né? Elas trabalham a memória, a inibição, a flexibilidade cognitiva, envolvendo ritmos mais ou menos difíceis, né? Regras mais ou menos complexas, dependendo do nível de desafio desejado. Então, muitas outras brincadeiras elas podem ajudar o desenvolvimento cognitivo das crianças, né? O jogo da memória, a queimada, a amarelinha, o pula-corda, a música, né? Ajuda a criança. E não só as brincadeiras ajuda, né? A gente pode utilizar como lúdico, como também as próprias tarefas de sala de aula. Não só os jogos, os brinquedos e as brincadeiras como estímulo para aprender, né? Se você tem uma tarefa, por exemplo, o meu trabalho é de educação infantil, mas, por exemplo, você está dando aula para o primeiro ano, você quer que seu aluno, né, identifique, né, aprende as letras do alfabeto. Seria mais interessante, o que seria mais interessante? Colocar as letrinhas no caderno e pedir para a criança, né, observar, né, os traçados, tentar fazer, ou com pinguinhos para a criança fazer esse traçado, aprendendo como é o traçado de cada letra, ou levar um alfabeto móvel, levar letras em pedacinho, né, de cartela, letras móveis, e fazer uma brincadeira com essas letras. Lógico que vai ficar melhor, né, brincar com as letras móveis, né, o alfabeto móvel. Então há vários jeitos de você extrair aí a atenção da criança. Então, não só brincar de roda, o jogo, o brinquedo são tarefas lúdicas. Então, você pode utilizar o lúdico nas suas tarefas mesmo de sala, para fazer com que a criança mantenha o foco, né, a atenção da criança. A criança vai participar e vai querer, né, não vai querer perder as suas aulas, porque suas aulas são divertidas. Suas aulas, né, são prazerosas assistir. Então é isso, quando a gente fala de lúdico, de ludicidade, não quer dizer exatamente só de jogos e brincadeiras, assim entre si, né? O jogo tal, a brincadeira tal. Não, você pode levar para a sala de aula com as suas tarefas, né? De caderno mesmo, tarefas para a criança, ajudar a criança a memorizar, não só memorizar, conhecer, né? O que você está querendo transmitir. Muitas brincadeiras podem desenvolver mais de uma habilidade, né? Como eu já falei, né? Tudo depende do professor, do qual o objetivo que ele quer alcançar. Como se eu fosse colocar, nós já estamos aqui com 29 minutos de aula. Se eu fosse colocar mais as duas habilidades, o social e a motora, ia ficar um tempo muito comprido. Então,
por hoje, nós aprendemos sobre a habilidade cognitiva, certo? Então, a educação infantil, só para frisar também um pouco sobre a educação infantil, é uma aprendizagem pré-escolar a caminho necessário para chegar ao ensino fundamental. É necessário passar pela educação infantil, né? E não vamos deixar a desejar quando a criança passar por essa etapa, né? A criança vai passar por esse caminho, por esse caminho, né? Para chegar no ensino fundamental. Então, pessoal, essa aula chega aqui ao fim. Agradeço por você ter assistido comigo, estar aí fazendo parte desse trabalho, acompanhando, né, desde a primeira aula, essa é a segunda aula. Obrigada. Não deixem de comentar. Seus comentários são importantes para mim. Obrigada e até a próxima. Antes de dar o tchau, né, esqueci aqui das referências. Na última aula eu não coloquei referência, mas deu para entender que aquele último parte lá era a referência da aula que foi passada. Então, pessoal, até a próxima.